Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Basílio Magno. A queda de um líder começa muito antes do momento em que ela se torna visível. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, registra um dos momentos mais trágicos da história de Israel, a morte do rei Saul. O capítulo descreve a batalha contra os filisteus no Monte Gilboa e o desfecho da vida daquele que havia sido o primeiro rei da nação. E batalha começa com Israel sendo pressionado pelos filisteus, conforme o versículo 1. O confronto se intensifica. A situação se torna desesperadora. Os filhos de Saul são mortos na batalha, conforme o versículo 2. Entre eles estava Jonatas, um homem conhecido por sua fé e coragem. A guerra cobra seu preço. Os arqueiros encontram Saul e o ferem gravemente, conforme o versículo 3. A liderança que começou com expectativa agora está cercada pela derrota. Saul pede ao seu escudeiro que o mate para evitar humilhação, conforme o versículo 4. O escudeiro recusa. Então Saul lança-se sobre sua própria espada. O escudeiro, vendo isso, faz o mesmo conforme o versículo 5. Assim termina a vida de um rei, de seus filhos e de seus servos. Quando os habitantes das cidades percebem a derrota, abandonam suas casas, conforme o versículo 7. A liderança caída gera instabilidade coletiva. Os filisteus encontram o corpo de Saul e o expõem como troféu, conforme o versículo 9. A humilhação é pública. Mais tarde, homens valentes de Jabes de Gileade recuperam o corpo e o enterram com honra, conforme os versículos 11 e 12. Mesmo na queda, há gestos de respeito. Mas o ponto mais importante aparece no final do capítulo. O texto explica claramente a razão da queda de Saul. Saul morreu por causa de sua transgressão contra o Senhor, conforme o versículo 13. Ele não guardou a palavra de Deus e ainda consultou uma necromante. Além disso, ele não buscou o Senhor, conforme o versículo 14. Aqui está a raiz do problema. A liderança sem consulta a Deus perde direção. O capítulo conclui dizendo que o Senhor transferiu o reino a Davi, conforme o versículo 14. Quando um ciclo termina, Deus inicia outro. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, fala profundamente sobre responsabilidade espiritual na liderança. Fala sobre saúde interior, pois decisões erradas começam dentro do coração. Fala sobre honestidade ao reconhecer consequências. Fala sobre livre-arbítrio, pois Saul escolheu caminhos que o afastaram de Deus. Fala sobre não ignorar pequenas desobediências. Fala sobre interpretar derrotas como resultado de processos anteriores. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele continua conduzindo a história mesmo após quedas humanas. A história de Saul nos ensina algo essencial. A posição não sustenta o caráter, mas o caráter sustenta a posição. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, nos deixa verdades claras. Desobediência prolongada enfraquece liderança. A falta de busca por Deus compromete decisões. A consequência chega quando o coração se afasta. E o futuro é moldado por quem permanece fiel à voz de Deus. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que liderança, responsabilidade e decisões caminham juntas. Fortalece minha fé para buscar Tua direção antes de qualquer decisão importante. Dá-me responsabilidade para não tratar Tua palavra com descuido. Cuida da minha saúde espiritual para que meu coração permaneça sensível à Tua voz. Livra-me das tentações de agir por impulso ou orgulho. Dá-me honestidade para reconhecer quando estou me afastando do caminho correto. Ensina-me a interpretar advertências como cuidado e não como restrição. Guia meu livre-arbítrio, que eu escolha obedecer mesmo quando o caminho parecer difícil. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da posição, acima do reconhecimento humano, acima da pressa, acima das decisões impulsivas. Senhor, guarda meu coração para que eu não me afaste da Tua presença. Que minha vida seja conduzida pela Tua voz e pela Tua sabedoria. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.